Temos que continuar usando nossa voz para os que não têm voz. Olá, seres mais evoluídos do YouTube, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 250 vídeos entre dicas e receitas. E toda semana sai vídeo novo. Tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida. Então junte-se a nós, clicando no joinha, clicando no sininho e no inscreva-se. Mas só se você quiser, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje é sobre especismo. O vocábulo especismo foi criado por Richard Ryder em 1970 e utilizado pela primeira vez em seu livro Vítimas da Ciência, publicado em 1975. O filósofo Peter Singer também recorreu ao conceito de especismo para desenvolver os argumentos do seu célebre livro Libertação Animal. Falando em livro, a gente tem um vídeo aqui no canal sugerindo vários livros que falam sobre libertação animal. Coloca aqui, editor, mas assistam só depois que terminar esse, hein? Definologia. Especismo é a tendência parapatológica das consciências humanas supervalorizarem a sua espécie consideradas superiores demais e a manutenção ilegítima de preconceitos justificadores da exploração e maus tratos perpetrados. É uma forma de discriminação contra quem não pertence a uma determinada espécie. É similar ao racismo, sexismos e outros preconceitos. O especismo se utiliza de argumentos sem base científica ou moral para validar exploração e subjugamento de uma espécie sobre a outra. Segundo o Dr. Luciano Carlos Cunha, abre aspas, o especismo é análogo ao racismo e ao sexismo porque os interesses de certos indivíduos recebem um peso menor ou mesmo são completamente desconsiderados com base em critérios irrelevantes. Fecha aspas. Todas essas discriminações têm em comum o fato de que causam um impacto negativo no grupo discriminado, independente dos argumentos que tentam justificá-lo. A forma mais habitual de especismo é que faz diferença entre seres humanos e outros animais. Outros, porque o humano, Homo sapiens, é a única espécie animal de primata bípede do gênero Homo, ainda viva. Uma espécie que surgiu há cerca de 350 mil anos e só adquiriu esse comportamento moderno civilizado há cerca de 50 mil anos, né? Especismo antropocêntrico. Segundo o ativista e filósofo Oscar Horta, os animais não humanos são utilizados cotidianamente de forma sistemática e institucionalizada como recursos à nossa disposição para fins múltiplos. Estes vão desde o entretenimento e o uso em laboratórios e até a produção de roupa, especialmente de produtos alimentícios. A maior parte dos seres humanos participa disso e é algo muito raramente questionado. Historicamente, os seres humanos têm um comportamento especista em relação aos demais animais e questões como não sofrer e não morrer recebem um peso menor ou nenhum por grande parte da nossa sociedade. E por conta dessa visão, os seres humanos utilizam animais como alimento, matéria-prima, transporte e entretenimento sem considerar os efeitos negativos que suas ações provocam nesses animais. Sofrimento, morte, exploração. E dentro do especismo existem distintos valores dados aos animais de acordo com a sua espécie. Por exemplo, os que são chamados de pets, mascotes ou domésticos são mais valorizados que os animais explorados em grande escala pela indústria agropecuária. Os peixes, eu acredito que sejam um dos mais desvalorizados dessa indústria agropecuária, porque quando alguém se declara vegetariano estrito, por exemplo, logo vem aquela pergunta: mas nem peixe! Essa ideia do senso comum de que peixe não tem memória, não pensa, não sente, é totalmente equivocada e fruto do especismo. Um estudo feito pelo pesquisador australiano concluiu que os peixes não somente podem se lembrar de seus predadores por pelo menos um ano, como também têm a capacidade de aprendizagem excelente.
Isso significa que seu comportamento é ao contrário do que se pensava, é altamente flexível. O especismo, ele está interiorizado na sociedade. Estamos acostumados, desde que nascemos, a fazer uso de produtos e benefícios gerados a partir da exploração animal. Mas assim como o especismo tem sido parte da nossa realidade desde os primórdios da humanidade, o ativista e filósofo Oscar, ele defende que sempre existiram também aqueles que se preocupam pelos animais e buscam defendê-los. Como ele mesmo afirmou, há alguns autores da antiguidade que escreviam contra o especismo, ainda que não tivessem a palavra especismos, mas já usavam argumentos bem complexos, cujas variações são utilizadas hoje em dia. Oscar também defende que existe uma diferença entre o que é não especismo e anti-especismo. O não especismo seria simplesmente a ausência do especismo, e o antiespecismo seria a oposição ao especismo através do ativismo. A final do século XVIII e princípio do século XIX marcaram o crescimento das pesquisas e teorias questionando a exploração de animais e as primeiras organizações de defesa dos animais na Europa e América. Então aí pelo menos 300 anos de luta a favor dos animais. No século XX, o movimento antiespecista surge efetivamente com o emprego da palavra especismo e tudo o que ela implica. Um ponto importante, porque a partir daí começam as discussões sobre justiça social em relação aos animais e não somente o ato de não maltratá-los. Temos aqui no canal uma playlist chamada Histórias e Personalidades do Veganismo, com vídeos específicos, né, sobre isso, sobre a história, essas pessoas que começaram a trabalhar a favor dos animais. Dá uma olhadinha lá, mas só depois que você acabar, hein? Ah, e não esqueça também de se inscrever, de dar o joinha, para ajudar esse canal a continuar lutando pela causa animal. O movimento antiespecista se dedica a lutar pela igualdade de todos os indivíduos sencientes, com sentimentos e consciência, capazes de ter experiências positivas, negativas, sem discriminação arbitrária ou consideração de raça, idade, sexo, espécie e etc, e etc, e etc. Para os antiespecistas, todos os seres sencientes devem ter seus interesses respeitados. Isso significa abolir práticas que são nocivas aos animais, como de entretenimento, que é a caça esportiva, tourada, círculos, a indústria alimentícia e de produtos como roupas, objetos e cosméticos. Os grandes desafios que o movimento antiespecista enfrenta são a invisibilidade, a formação e a capacitação de mais pessoas para que se sintam parte de uma ação global e relevante. Novas tecnologias que podem surgir causando ainda mais sofrimento à morte entre os animais, a falta de uma consideração moral em relação a seres que podem sentir como nós, também a experimentação animal para testar o efeito de produtos químicos no ambiente e a matança de animais que não pertencem a espécies nativas de certo local, com o objetivo de manter a pureza das espécies. Uma boa notícia, depois de tudo isso, é que a lei e a sociedade brasileira têm avançado nessa temática. Temos várias leis já aprovadas, como o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, o Código Estadual de Proteção aos Animais de Santa Catarina e o Código do Bem-Estar Animal da Paraíba, que defende especialmente os direitos dos animais domésticos, mas já é alguma coisa. Outro aspecto positivo são as decisões do Supremo Tribunal Federal de considerar como inconstitucionais práticas como a rinha de galo e a farra do boi. Outro ponto importante desse assunto é a relação entre antiespecismo e veganismo. Segundo Marco Maurizio, o veganismo é uma tentativa incompleta e imperfeita de colocar em prática as ideias antiespecistas, por ser a nível individual. Se identificarmos o especismo como uma estrutura social que atravessa o indivíduo, mas que sempre os transcende, a luta antiespecista se configura com a hipótese de transformação social. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, alguns portais interessantes para você acompanhar são Olhar Animal, Anda, Animal Ethics. E já que estamos falando em especismo, você pode ver também os vídeos da playlist Ativismo Vegano.
aqui do canal. Gratidão por ter acompanhado a gente mais esse vídeo. Procura a Mari também nas redes sociais, é tudo mesmo o nome, a Mari Me Falou. E não se esqueça, beba água, faça carinho nos bichinhos e se inscreva no canal, a Mari Me Falou. Até o próximo vídeo, tchau! Se eu falar ruim, você grita aí pra eu repetir, tá?